Amém, queridos? Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Vamos nos colocar de pé. Você que chegou até aqui essa noite, você que está em casa, vamos dar início ao nosso culto desta noite. Amém? Você possa oferecer para o Senhor aí o seu coração quebrantado e contrito na presença dele. Abra sua Bíblia então no Salmos 147. Salmo 147 diz assim: Louvai ao Senhor porque é bom e amável, cantai louvores ao nosso Deus. Diga-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel, sábios de coração quebrantado e dispensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graças, entoai louvores ao som da harpa, ao nosso Deus, que cobre de nuvens os céus, prepara chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva e dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz dos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Amém? Glória a Deus. Coloque sua Bíblia então aí na sua cadeira nesse momento e tenha o seu momento de consagração desse culto ao Senhor. Feche seus olhos, consagre o seu culto. Fala: Deus, aqui eu cheguei, vim, ó Deus, oferecer ao Senhor o meu cântico, o meu louvor, vim cultuar o teu nome. Pai, nós queremos te louvar nesta hora. Queremos agradecer ao Senhor pelo teu cuidado, pela tua fidelidade, pelo teu amor, pela tua graça. Agradecemos ao Senhor, Deus, porque, Deus, as tuas misericórdias têm se estendido sobre nós. Queremos dizer nessa noite, Pai, que o Senhor é tudo que nós precisamos. Por isso, Deus, vem nos conduzindo, fica conosco, tenha liberdade no nosso meio, passeie por entre essas cadeiras, toque na vida de cada um, encha cada coração da tua presença, que possamos sair daqui não como chegamos, mas que possamos sair daqui, ó Deus, com o toque das tuas mãos sobre a nossa vida. Toma cada um que está, ó Deus, nesse momento no seu lar, aqueles que nos acompanham aí pelas redes sociais. Senhor, tu tens visto nesse momento, ó Pai, ali cada coração, cada família, que o Senhor entre nos lares, que o Senhor, ó Deus, tenha a liberdade de ministrar, de derramar, de operar, segundo a grandeza do teu amor e da tua misericórdia. Receba nessa noite o nosso culto, que ele seja agradável ao teu coração, porque é de coração sincero, Pai. O Senhor é aquele que sonda as intenções do nosso coração. E o Senhor sabe exatamente daquilo que nós te oferecemos, que é verdadeiro, Pai, e aquilo que também não é. Por isso, Deus, nós te pedimos nessa noite, perdoa as nossas falhas, ó Deus, que trabalha no nosso ser, que a cada dia possamos ser melhores do que fomos ontem, e que o Senhor venha nos capacitando, ó Deus, para a nossa jornada todos os dias. Queremos te louvar nesta hora, queremos engrandecer o teu nome, queremos render graças ao Senhor, queremos dizer: Deus, fica à vontade no nosso meio, receba o nosso culto nessa noite, e que o Senhor tenha liberdade de tocar a nossa vida, de falar ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Eu quero te convidar a louvar juntamente comigo, que vocês possam me ajudar. Amém? Glória a Deus. Quero dizer para você que antes de você chegar, o Senhor já te esperava aqui. Por isso, louve a irmã aqui com o seu olhar, com o seu coração quebrantado, em nome do Senhor Jesus. Eu te busco, te procuro, ó Deus. Silêncio tu estás. Eu te busco, a hora espero em ti.
nós estivemos aqui para buscá-lo e nós nos reunimos porque temos sede desse Deus, amém? Em nome de Jesus. Você possa louvar o Senhor de todo o teu coração. Amém? Nós estamos aqui, temos segredos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui com sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração, é teu altar. Quero ouvir o som do céu, a tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, é teu altar. Quero ouvir o som do céu, a tua glória contemplar. Nosso Deus, essa noite nós chegamos aqui, carregamos o nosso coração, Pai. Aleluia. Mais uma vez, diga para Ele, diga para Ele o que você deve fazer. Nós estamos aqui, nós seremos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração, é teu altar. Quero ouvir o som do céu, a tua glória contemplar. Então vem incendiar meu
toda a criação exala a força que há em ti. Assim também farei, e adorarei somente a ti. Tu és aquele que
queridos, vamos orar pela nossa semana. Vamos orar pela nossa casa, família, negócios, trabalho. Vamos continuar orando pela vida do Theo. Ele tem melhorado muito, mas carece das nossas orações, tá bom? Vamos continuar orando. Tem um surto de gente gripada, Covid, malária, dengue, tem um caminhão de trem. Tudo que é fruto de um probleminha que nós vamos orar também hoje. Para que Deus nos dê chuva. Sem chuva já há muitos meses. Aí acaba todo esse transtorno respiratório, mais gripes e mais um monte de coisas, e mais as queimadas e mais tudo que está acontecendo. Amém? Vamos orar então para a nossa semana. Pai, nós queremos orar, queremos colocar a nossa vida diante da Tua presença. Como sempre nós fazemos, nós queremos consagrar ao Senhor a nossa semana. Queremos colocar a nossa família, nossa casa, sangue. Queremos colocar o que somos, o que temos, nossos negócios, trabalhos. O Senhor é Deus que conhece cada pessoa aqui, Pai. Sabe, ó Deus, do amanhã de cada um. Sabe, ó Deus, o que essa semana trará. Por isso nós queremos orar ao Senhor e consagrar a nossa semana, juntamente, ó Deus, com a nossa vida ao Senhor, e pedir em nome de Jesus que o Senhor possa nos abençoar, guardar a nossa entrada, guardar a nossa saída. O Senhor possa colocar a Tua mão sobre a nossa vida, nos fortalecer, nos abençoar, nos guardar e nos livrar, Pai. Por isso, em nome de Jesus, também queremos orar pela vida do Teu outro, pela vida da irmã Neuza, orar, Deus, por todos aqueles que possam estar doentes, enfermos, gripados, passando, ó Deus, por algum tipo, ó Deus, de enfermidade ou de doença. Nós queremos, ó Deus, clamar pelo sangue precioso e o sangue poderoso de Jesus. Abençoa a vida do Teu povo, guarda debaixo do Teu sangue. Ó Deus, que o Senhor tire de sobre o Teu povo, ó Deus, ó Pai, doenças e enfermidades. Que o Senhor abençoe a nossa vida, livra-nos, guarda-nos e proteja-nos no nome poderoso e glorioso de Jesus. Nós queremos pedir ao Senhor, Pai, porque o Senhor detém nas Tuas mãos todo o poder. Dá-nos, ó Deus, chuva. Ó Deus, Pai, sabemos, ó Deus, sabemos que os tempos, ó Deus, ó Pai, nós estamos, ó Pai, passando pelos ciclos naturais ó Deus, da natureza, mas nós queremos pedir em nome de Jesus, por graça e misericórdia, que o Senhor possa soprar sobre, ó Deus, a nossa vida, ó Deus, nuvens de chuva, que possamos experimentar a chuva que vem do Senhor. O Senhor tem todo o poder, por isso, ó Deus, nós oramos e pedimos, ó Deus, derrama chuva sobre a terra. Ó Deus, livra-nos, ó Pai, e abençoa-nos debaixo do Teu poder e da Tua graça. Nós oramos ao Senhor porque reconhecemos que não há Deus além do Senhor. Não há Deus além de Ti, ninguém tem o poder que o Senhor tem para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos, segundo o Teu poder que opera. Por isso, nós oramos pela nossa nação, oramos pelo nosso estado, oramos pela nossa cidade e pedimos, ó Deus, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre, que o Senhor nos abençoe, ó Deus, pela destra do Teu poder. Nós oramos e aquilo, ó Deus, que ainda não aconteceu, nós nem sabemos, isso ainda nós colocamos debaixo, Deus, da oração, porque sabemos que o Senhor tem o poder de ir adiante, ir além da nossa própria vida. Guarda, livra-nos, cobre-nos com o Teu sangue e abençoa-nos com o Teu poder, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos cantar mais um louvor. Se você trouxe ao Senhor os seus dízimos e ofertas, o gasofilaço está aberto, que você possa adorar ao Senhor e assim darmos continuidade ao nosso culto, em nome de Jesus. Sua voz
nosso louvor. Tu és o único, ó Deus, que tem continue falando conosco, continua conosco no nosso culto ao Senhor. Recebe o nosso culto ao Senhor em nome de Jesus. Pode se assentar, queridos. Os avisos da semana são os mesmos, segunda a sexta, das 13 às 17. A igreja está aberta. E se você precisar de alguma coisa que nós pudermos ajudar, basta você vir até a igreja. Amém? Terça-feira, estudo bíblico. Nós estamos estudando sobre disciplinas espirituais. É um discipulado para a igreja. Aí você pode pensar assim, pastor, mas nesse alto do campeonato ainda se faz necessário? Sim. Haja vista que a maioria das pessoas que se dizem cristãs não leem Bíblia. Então é necessário falar de disciplinas espirituais. Oração, jejum, palavra, solitude, submissão. Haja vista que muitos da igreja são insubmissos. Então, se você olha para a igreja e vê que a igreja não... O nível em que a igreja está, se faz necessário, às vezes, ensinar certas coisas que são elementares. Mas se você olha para a igreja e não vê que alguns, talvez a metade ou mais, não tem por prática meditar, orar, jejuar e outras disciplinas que se fazem necessárias para você construir uma vida cristã, então é importante que a gente estude. Então, terça-feira, 19 horas às 20 horas, nós estamos estudando sobre disciplinas espirituais. Nós vivemos um momento onde todo mundo quer resolver o seu problema, né? Há uma caça aos profetas, uma caça a alguém que ore por mim. As pessoas se frustram comigo. Ora por mim, ora por mim? Se você não ora pela sua própria vida, você não tem o direito de pedir para que ninguém ore, não, filho. Você não jejua pela sua própria vida e você quer exigir com que... Eu não terceirizo oração, leitura da palavra, não. Eu sou pastor, sou mestre, ensino, prego. Agora, pastor, resolve os meus problemas? Não resolvo. Você tem que aprender a resolver os seus próprios problemas com Deus. E não ser dependente de homens, dependente de Deus. Agora, se você não quiser, paciência. Eu ensino isso em todas as igrejas que eu já pastoreei. Você precisa aprender a orar, a jejuar, a meditar na palavra, a buscar a Deus e a desenvolver disciplinas espirituais para a sua própria vida. Porque se você não fizer isso, você vai ser refém de alguém. E é isso que eu não quero. Quero que você seja um homem de Deus, uma mulher de Deus que não dependa de homens. Dependa de Deus. Homens existem, líderes existem, Deus coloca sobre a nossa vida, mas você não pode ficar dependente de ninguém. Por isso que você precisa aprender as disciplinas que a própria Bíblia trata. Nós terminamos essa semana sobre submissão, e agora nós vamos tratar na terça-feira serviço. Está na Bíblia. Servos do Senhor. Então, o serviço é aqueles que trabalham e servem a Deus. É outro problema da igreja. As pessoas não querem servir a Deus, porque elas acham que servir na igreja é qualquer outra coisa menos serviço. Então tá, e o que é serviço então? Por isso que às vezes você precisa tratar de coisas elementares. Disciplina do serviço. Nós vamos começar terça-feira. Quinta-feira, culto de oração. Pastora Edilane, juntamente com a igreja, está orando, porque oração é o combustível da igreja. Não ora? Você não ora. Aí você vai querer que, as coisas aconteçam por osmose. Meu irmão, oração, jejum e palavra. Desde que a igreja foi instituída, não mudou nada. Oremos, jejuamos e buscamos a Deus na palavra. Temos meditado nos Salmos todos os dias, pelo menos eu acredito. Eu tenho feito isso e mandado para a igreja. Espero que você também leia.
Eu quero ler 20 salmos por dia. Não adianta, irmão. Você tem que ler um por dia, mas um bem lido. Lê um capítulo da Bíblia por dia, mas bem lido. Tira a exortação, tira a promessa, tira a aplicação diária. Faz isso e você vai ver que a sua vida espiritual vai melhorar. Porque você vai começar a entender. Se você está lendo o Salmo comigo, você vai ver que constantemente Davi está falando de quê? Clamei ao Senhor e o Senhor ouviu a minha oração. Aí ele expõe para Deus todos os seus problemas. E no final ele adora a Deus e agradece e fala: Senhor, eu louvo ao Senhor porque Tu sempre me ouves. Quem está fazendo a meditação comigo já percebeu um padrão. Ele está sempre orando, sempre falando com Deus, sempre apresentando a Deus os seus problemas. E depois ele mesmo dá a resposta. Se você não sabe, lá no Salmo, quando está escrito Selá, aquela palavra Selá significa pausa para reflexão. Ele faz uma colocação, aí ele põe Selá e aí ele responde. Então depois de um Selá sempre tem uma resposta. E ele mesmo responde a oração, falando assim: olha, louvado seja o Senhor que sempre ouve a oração do teu povo, que cobre de graça e de misericórdia. Então, irmãos, medite na palavra oração quinta-feira, porque isso faz parte da nossa vida com Deus. E aos domingos, 18h30, nosso culto de celebração. Amém? Continuamos aí nessa questão da pandemia, restrições. Teve uma mudança agora essa semana. Eles liberaram a presença de crianças na igreja, desde que com o pai. Eles não autorizaram essa linha, tá? A criança pode vir e ela tem que ficar com o pai. Acima de 4 anos, o uso obrigatório de máscara. E abaixo de 4 anos, o uso da máscara é opcional. Porém, a criança tem que ficar com os pais. Por que disso? Não sei. Por quê? Nós temos uma estrutura para crianças muito boa. Mas a lei foi feita, nós estamos obedecendo. As crianças ficam com os pais no templo. Amém, irmãos? No mais é isso. Nós estamos aí no agora, que dia que é? Em outubro, né? Não. Que dia que vai ser? 11 de outubro? A galinhada. Galinhada não, né? É galinhada? Não é pedaço? É uma galinhada com pedaço. Então nós precisamos, já vendemos quanto? Então ainda temos mais 50. Por favor, nos ajude a vender os nossos convites. Nós temos 200, já tem 150 na mão das pessoas. Lembrando que só o Acioli vendeu 40, tá? Então, sozinho ele já vendeu 40. Então facilitou a vida de muita gente. Se cada um vender 4, só 4, só 4, nós já vendemos os 200 convites. Então, ajude vendendo o convite, comprando o seu, que além de tudo a comida é muito saborosa, muito bem feita. Compre o seu, venda mais 1 ou 2 e vai ser bênção. Ajude também nas doações, principalmente de frango, que é a parte mais pesada. Então você pode doar 1 quilo de frango, de coxa sobre coxa? Posso. Conversa com a Camila, conversa com a pastora e bora para frente. Jeremias capítulo 12. Jeremias 12. Quem achou, fala glória a Deus. Verso 5. Se te fatigas correndo com os homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás nas florestas do Jordão? Pai, nós queremos orar e queremos pedir que o Senhor fale conosco. Que o Senhor fale, ministre ao nosso coração. Que o Senhor derrame, ó Deus, sobre a nossa vida a Tua palavra e possamos hoje ser ministrados por ela no nome poderoso de Jesus. Amém? Se você ler o capítulo 12 a partir do verso 1, você vai ver que os 4 versículos estão falando de uma queixa que o profeta está fazendo.
profeta Jeremias está falando para Deus que Deus é justo. E ele diz aqui: quando entro contigo num pleito, contudo, falarei contigo dos teus juízos, porque prospera o caminho dos perversos e vivem em paz todos os que procedem perfidamente. Plantaste-os e eles deitaram raiz, cresceram, dão fruto, têm-te nos lábios, mais longe do coração. Mas tu, Senhor, me conheces, tu me vês e provas e o que sente o meu coração para contigo. Arranca como ovelha para o matador e destinos para o dia da matança. Até quando estarás de luto a terra e secará a erva do campo por causa da maldade dos que habitam nela? E perecem os animais, as aves, enquanto dizem: ele não verá o nosso fim. Jeremias está indignado, triste, bravo, nervoso, orando a Deus, questionando a Deus pelo fato de que ele servia a Deus e ele tinha um coração puro, mas ao redor dele havia uma grande multidão de ímpios que estavam prosperando e haviam paz, e ele que servia a Deus estava perrengado, passando um monte de luta. Tantos anos se passaram e parece que você está falando das pessoas de hoje. Pessoas que estão na igreja e servem a Deus e têm um coração puro e sincero, mas que estão passando lutas e de adversidades e problemas financeiros, desemprego, às vezes doença, problema na família, problema com filhos, problemas e mais problemas, divórcios, contendas, aí a lista é gigante. E aí a pessoa começa a reclamar, a murmurar, e a falar para Deus, porque comigo Deus, porque comigo Senhor, parece que nada dá certo na minha vida, parece que eu nasci para sofrer, é muita luta demais. Conheço gente que não faz nada por ti, Deus, e as coisas estão acontecendo. Esse era o contexto do profeta. Ele estava se queixando a Deus e reclamando com Deus, como a própria Bíblia, em várias passagens, encontra pessoas falando as mesmas coisas. Por que, ó Deus, essas coisas estão acontecendo? Por quê, pastor? Por que, Deus? A resposta de Deus é extraordinariamente linda. Deus fala para o profeta assim: se você está cansado, homem de Deus, porque você está lutando com aqueles que estão no mesmo nível. Você está fadigado, cansado, desanimado, pensando em desistir, querendo pedir na morte, querendo morrer. Estando você lutando com aqueles que vão a pé, ou aqueles que estão no mesmo nível que você, o ímpio passa por esses perrengues como você passa. Imagina na hora que você tiver que lutar com um exército que não anda no mesmo nível que você. Imagina a hora que você tiver que lutar com homens que lutam a cavalo. É uma linguagem antiga, porque naquela época o exército mais poderoso que havia era o exército sobre um cavalo. Ele era terrível. Imagina milhares de cavalos marchando sobre a terra. A própria Bíblia diz que eles estremecem o chão. Deus está dizendo: olha, essas coisas que vão acontecendo não passam de treinos, não passam de exercícios e de situações que às vezes eu permito, e algumas nós mesmos criamos. Eu permito para que você construa a sua força. Quem pedala comigo já ouviu essa frase: pastor, está difícil, pastor, está pesado, pastor, tem subida, pastor. Eu falo: meu filho, na subida você constrói a sua força, no plano e na descida é só lazer, mas é na subida em que você constrói a sua força. Por isso que eu ajudo as pessoas na descida e no plano, e na subida só se for morrer.
Porque enquanto ela está subindo, pedalando, ali ela está construindo de fato as suas forças. Isso vale para tudo na vida, inclusive para a vida espiritual. Eu me converto em 93. Mas realmente, de fato, eu passei por alguns problemas muito sérios a partir de 98. E eu me lembro quando eu estava no seminário. Primeira vez que eu ouvi, gravei, assimilei esse versículo, eu estava em Belo Horizonte. Cheguei lá na diretora do seminário, pastora Meire Folli. Pastora, e eu lembro, e não só eu, mas todos ouviram a mesma frase: se você está cansado no seminário, sentado numa cadeira, recebendo uma ministração da palavra, o que você vai fazer no campo, filho? Desiste aqui. Haja vista que entraram 42 alunos na minha sala e só se formaram 11. Porque eles falavam mesmo. Se dentro da sala no ar-condicionado, sentado na cadeira, recebendo ministrações, já estava complicado e difícil, imagina a hora que você sair daqui do seminário, que você for designado para uma cidade, um estado ou um país, e você tiver que fazer a obra de Deus, como que você vai fazer? E foi neste ambiente que eu ouvi a primeira vez Jeremias 12, verso 5. E isso confrontou a minha fé, confrontou a minha vida. Porque todas as vezes que eu pensava em parar e desistir, todas as vezes que eu achava que estava demais, todas as vezes que eu estava um monte de problema, eu me lembrava desse versículo. Se você não está conseguindo lutar com os que vão a pé, como é que você vai fazer quando você tiver que lutar com os que vão a cavalo? Esse é um texto muito claro. Aqui ainda fala: se você não está seguro em tempo de paz, como é que você vai fazer quando você tiver que ir para a guerra? Como é que você vai fazer quando você tiver que sair da cidade para as florestas do Jordão? O que Deus nos ensina nisso? Deus nos ensina que na nossa jornada com Ele, na nossa caminhada com Ele, Ele permite uma série de situações que faz com que a sua força cresça, que faz com que a sua virilidade espiritual aumente, que você se torne um homem, uma mulher com força. Provérbios 24:10 diz: se no dia da angústia a tua força é pequena, se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Provérbios 24:10 fala sobre isso. Meu irmão, então, pastor, por que Deus permite certas situações? Porque Deus tem um plano na sua vida. Porque Deus tem um propósito na sua vida. E infelizmente você não aprende nada na festa. Você não aprende nada quando tudo está bom, quando tudo está maravilhoso. O ser humano só busca Deus de fato, de direito, quando ele está de verdade diante de um perigo, diante de um problema grave. Aí se dilata o coração, se dilata as veias, e ele começa uma oração que nunca fez. Você já ouviu a frase que paredes de hospitais ouviram orações mais sinceras do que igrejas? Isso é verdade. Isso é fato. Por que as paredes dos hospitais ouvem orações mais sinceras do que o altar da casa do Senhor? Porque o ser humano só busca Deus de verdade, com toda a tua alma, com todo o seu coração, quando ele está em risco por algum motivo, ou quando ele está passando por alguma aflição, ou quando é um problema com a sua casa, com a sua família, com o seu sangue. E aí sim, lágrimas rolam. Aí a pessoa realmente busca Deus de uma forma que ela nunca buscou. Por isso a palavra do Senhor está dizendo:
Você está cansado de lutar com aqueles que estão no mesmo nível que você? O que significa isso? Todos nós estamos expostos a uma determinada dificuldade da vida. Todos nós temos que trabalhar, estudar, plantar, colher. Vamos usar uma linguagem bem simples. Todo mundo tem que trabalhar, precisa de dinheiro, pagar suas contas. A maioria das pessoas, 90% das pessoas, estão expostas no mesmo nível. Ganham uma média salarial equivalente. Estão expostas a uma situação e uma verdade que é igual para todos. Você acha que a crise do arroz atinge 10% da população mundial que é multimilionária? Nem arroz eles comem direito. Quando a Bíblia fala que você não está conseguindo lutar com os que vão a pé, a Bíblia está dizendo que existe um nível aonde todo mundo está igual. E se no meio desse nível, dentro dessa situação, você estiver cansado, fadigado, querendo morrer, como que Deus pode colocar você num nível maior? Como é que Deus pode colocar você num nível superior se você não consegue lidar com os problemas que estão ao seu redor num nível comum? Se você não tem atitudes, se você não tem uma postura correta de oração, de jejum, de palavra, de servir a Deus, de andar em santidade, de buscar a presença de Deus, lembra da frase que o pastor sempre diz: faça a guerra em tempos de paz, ore em tempos de paz, jejue em tempos de paz, cresça em tempos de paz, construa sua força em tempos de paz. A pastora tem pregado na quinta-feira: reveste da armadura. Por quê? Porque o dia mau vem. Ou você nunca leu na Bíblia isso? Você nunca leu na Bíblia o que a palavra do Senhor adverte aos seus servos? Reveste da armadura, porque vem o dia mau. O dia mau vai chegar. Ele bate na tua porta e na porta de todos. E a pergunta é: como que você vai agir? Como é que você vai reagir quando o dia mau chegar? Como é que você vai agir quando realmente, não aqueles que andam a pé, mas aqueles que andam a cavalo, bater na porta da tua casa e convidar você para uma batalha? Você não está conseguindo lutar a pé? Você está arregando, está frouxo. Haja vista a quantidade de gente que se afastou da comunhão porque está na pandemia, se afasta da igreja, desvia. Você vai vendo a pessoa se esvaziando, morrendo. Por quê? Eu não posso ir na igreja. Mas desde quando que ir na igreja ou não ir na igreja muda a sua vida com Deus? Em orar, ler a Bíblia, buscar e servir ao Senhor. Com prédio aberto ou prédio fechado não muda nada, irmãos. Se você não entende isso, você coloca uma limitação em Deus. Como é que Deus, se você não consegue lidar com problemas normais, corriqueiros, você não consegue lidar com problemas comuns, você não tem força para superar adversidades, problemas que acontecem, como que você vai poder travar batalhas com principados, potestades, com arcanjos e anjos, coisas sobrenaturais? Como é que você vai fazer? Como é que você faz? Se um probleminha assim, desse tamanhozinho assim, você já cria milindre, você já cria um monte de problema. Como é que você passa desse nível?
uma coisinha desse tamanho assim já se torna um absurdo. Como é que você faz? O que a Bíblia está falando? De níveis. Tem um nível de batalha que você luta no meio dos normais. Mas tem um nível de batalha que você luta com aqueles que andam no cavalo. E se você entender um pouquinho de Bíblia, você vai saber que cavalo na Bíblia é sinônimo de força, rapidez, agilidade. É uma linguagem simbólica. O próprio cavalo na Bíblia, ele é lembrado, falado como símbolo de força. Não necessariamente que você vai vir uma pessoa montada num cavalo lutar com você. O que Deus está dizendo é que tem uma batalha travada no nível na terra. Coisas normais. E existe uma batalha, meu irmão, que é travada numa dimensão maior. E se você não consegue lidar com as coisas pequenas, corriqueiras, os problemas normais, como é que você faz? Nós precisamos entender que certas promessas de Deus em nossa vida dependem de crescimento, irmão. Meu Deus, como é difícil as pessoas entenderem isso. Pastor, Deus me fez promessas extraordinárias, aleluia, glória a Deus. Tá. E aí? Vai crescer? Vou dar um exemplo bíblico para ficar bem simples para você. Davi foi enfrentar Golias. Tinha fé? Demais. Acostumado a matar leão e urso? Acostumado. Mas um dia ele teve que enfrentar Golias. Aí quando ele chegou lá, o homem tinha quase 3 metros de altura, escudo, capacete. Um homem, a Bíblia diz que ele era experimentado nas batalhas, estava acostumado na guerra, não tremia o coraçãozinho dele na batalha. E aí o pessoal, e agora como é que vai ser? Chamaram Davi, botaram uma armadura nele, ele falou, eu não consigo, eu sou adolescente, eu sou muito novo, eu não sei usar essas armas aí. Deram espada para ele, lança, ele falou, não consigo. Aí o Saul falou, mas rapaz, como é que você vai enfrentar essa situação? Ele falou, com uma funda e 5 pedrinhas. Rapaz, mas como é que você vai matar um gigante? O cara está todo cheio de armadura. Ele falou, o Senhor me livrou do leão e do urso. O Senhor vai me livrar desse incircunciso. Foi lá, matou. Matou com a pedra? Não, tonteou. Mas ele pegou a espada do próprio gigante e cortou a cabeça dele. Muitos anos depois, Davi continuou crescendo. E Davi se torna um capitão de Saul. Um homem, um capitão. Começou a crescer em força e aprendeu a lutar. Mas ele estava fugindo por causa da inveja de Saul. E ele para numa cidade. Quando ele chega lá, ele fala para os sacerdotes, há por um acaso alguma espada aqui? O sacerdote disse, só de Golias, daquele que você matou. Ele falou, e esta me é ideal. Ele não era mais menino. Irmãos, é necessário que você entenda que há promessas de Deus para a sua vida que dependem do teu crescimento, dependem do seu crescimento espiritual. Porque depende da tua força, depende de você ter força para usar armas espirituais que hoje você não é capaz, depende de você crescer. Se você não consegue lutar, não consegue vencer coisas pequenas, como que você vai receber de Deus promessas grandiosas? Você não sabe resolver em Deus uma coisa simples. Como que você vai resolver problemas graves?
Você tem que crescer para você mudar de nível. E como é que você cresce? Problema, luta, perrengue, tribulação, angústia, sofrimento, dor, tristeza. E aí você, diante de todos os problemas que vão aparecendo, você vai construindo a tua força. Aí você vai ficando com o couro grosso. Você vai ficando com braços fortes. Já não é mais qualquer setazinha que entra na armadura. Já não é mais qualquer palavra que faz você desistir daquilo que Deus tem para a sua vida. Não é qualquer problema, qualquer coisa que tira você da igreja, que tira você da liderança, que tira você do altar, que tira você da presença de Deus. Já não é mais, você vai criando força, vigor, resistência. E o pior de tudo é que durante esta academia espiritual de construção da sua força, Deus não vai te falar para que é, como é. Simplesmente você vai ter que entender que o processo de fortalecimento é esse. Não, pastor, vem aqui, põe a mão na minha cabeça, me unge com óleo e eu vou ficar poderoso. Oh, dó, vai não, neném. Vai não. A força não é construída assim, em lugar nenhum. Põe um cara na academia. Né, os irmãos aqui, Sérgio e outros que já estão acostumados mais tempo. Chega lá, né? Tem um cara lá treinando, pegando 100 quilos. Aí você fala, pô, vou pegar também. Vai não, neném. Você vai ter que começar com 5 quilos, 10 quilos, 15 quilos, 20 quilos. Até que um dia você vai pegar 100 quilos, 150 quilos, 200 quilos. Você nem vai ver, mas ó, todo dia. Vai pedalar, vou pedalar 100 quilômetros. Vai não, meu filho. Você vai ter que pedalar 5 quilômetros, 10 quilômetros, 15 quilômetros, 20 quilômetros. Até um dia que você vai chegar nos 100 quilômetros. Às vezes até mais. Não vai. E por que você acha que espiritualmente é diferente? Pastor, eu quero crescer espiritualmente. Eu quero ser um homem que luta com os que vão a cavalo. E detalhe, a Bíblia não está dizendo que Deus vai te dar um cavalo. Deus está dizendo que você vai lutar com os que vão a cavalo. Pastor, mas então como é que vai ser? Poder de Deus. Quando você começa a lutar com os que vão a cavalo, significa que Deus vai agir no sobrenatural na tua vida. E aí você vai começar a ver, você vai começar a sentir, você vai começar a perceber. Aí você vai viver aquilo que Elias viveu. Ó, o anjo catou, levou. A hora que o rei Acabe chegou na cidade, quem estava na porta? Elias. Como é que ele chegou? O Senhor o levou. Nós precisamos entender isso. Alguns níveis, eles são impostos por situações externas. Algumas lutas que nós temos não dependem de nós, acontece. Mas tem algumas coisinhas aí que a gente que... Por exemplo, preguiça. Se você for preguiçoso, não vai muito longe não, irmão. Mas não, gente preguiçosa não tem muito caminho não. Gente preguiçoso não vai crescer muito não, porque preguiçoso e crescimento não andam juntos. Não tem preguiçoso e crescimento na mesma frase. Se você for forte, crescer, você vai descobrir que você vai ter que deixar preguiça. Você não vai ter como. Não tem como. Comodismo, gente acomodada, também não está na mesma frase do crescimento, do fortalecimento. Gente preguiçosa, acomodada, desmotivada, gente que não tem vontade, gente que desiste fácil, não pode nem ver que já está desistindo. Vai ficar na lista, vai lutar com os que vão a pé. Gente que é preguiçosa, que não tem motivação, que não tem coragem, vontade, esses vão lutar com os que vão a pé a vida inteira. E isso na vida secular e também na vida espiritual. Gente que não tem entendimento que força,
crescimento está junto com trabalho, determinação, a pessoa quer tudo, sonha com tudo, mas ele acha que vai acontecer de forma milagrosa, sobrenatural, no que tange, assim, o mínimo esforço. Mas não, filho. Pode olhar em qualquer livro, filosofia, psicologia, qualquer coisa, não vai estar junto. Pessoas fortes, pessoas que são fortes, presta atenção, ninguém nasce forte não, filho. Nenhuma criança nasce forte. Ela vai construir a força dela na vida. Ninguém aqui nasceu forte. Eu não nasci com 1,83 m e 110 quilos, não. Nasci não, filho. Nasci com 50 e poucos centímetros e, sei lá, 3, 4 quilos, não lembro. E aí foi mamar e foi crescendo até que chegou um dia. Fui pro exército, fiz muito exercício, nadei muito, fiz muita coisa. Agora levo isso pro mundo espiritual, mesma coisa. Eu sirvo a Deus há 27 anos, eu ouço tanto bonitinho, como eu admiro sua força, como eu admiro o Senhor, como eu admiro sua força. E você acha que eu construí minha força como? Um copo de leite. Pastor, como é que o senhor adquiriu sua força? Toda vez que um problema veio, e olha que foram muitos, eu fui orar, fui jejuar, buscar a presença de Deus, derramar lágrimas e horas de oração e jejum. E aí, quando todo mundo achava que eu estava destruído, acabado, eu renascia. Não na minha força, mas na força do Senhor. Toda vez que problemas vieram, e olha que veio problema, joelho no chão e boca no pó. Você acha que eu cheguei em 40 dias de jejum, 30 dias de jejum, porque eu sou bonito, porque eu gosto de não comer? Meu irmão, olha para mim, você vai saber que eu gosto de comida. Você acha que eu aprendi a orar e jejuar 30, 40 dias, 50 dias, porque eu simplesmente não gosto de comida? Não, irmão, eu orei, aprendi a jejuar e orar, porque os problemas vinham, e eu ia orando e jejuando. Um dia não dava, fazia 2, dia 2 não dava, fazia 5, 10, 7, 12, 21, 40, 50 dias, foi o máximo que eu jejuei. E aí você ora, jejua e palavra, ora, jejua e palavra, e chora, e geme, e chora, e geme, e clama, e ama, e clama, e Deus tem misericórdia, Deus me ajuda, me dá força, não me livra. Que é outra coisa que você não deve, me livra, que livra, me dá problema, só que me dá força para vencer eles. Não é pedir para Deus te livrar, é pedir para Deus te dar força. A gente precisa ser como o rio, como água. Você já viu água? A água vem, ela vai achando o caminho dela. Quando ela não consegue passar, se tiver algum obstáculo, ela tenta desviar. Se ela não conseguir desviar, ela junta, cresce e passa por cima. Assim tem que ser a nossa vida. A gente precisa, toda vez que encontrar um obstáculo, nós precisamos parar e crescer. Toda vez que um obstáculo aparecer, irmãos, você precisa entender que não é para desistir, não é para fugir, não é para ir embora, não é para abandonar Deus, família e tudo mais. Não! Você precisa crescer. Estou diante de um obstáculo, não consigo vencer. O que é que eu faço? Cresce. Toda vez que eu estou diante de um problema que eu não consigo resolver, eu cresço. E quando você começa a entender essa dinâmica, as coisas começam a funcionar. Problemas impostos pela vida, tem, irmão, tem bastante coisa que não depende de você, não. Muita coisa que não depende de você. Problemas, a lista é gigante, não vou nem gastar tempo falando. Há muitos problemas que não dependem de você. Problema com família, problema com emprego, problema nos negócios, problema com droga, com bebida, casamento, com filho, gente na família doente. Rapaz, a lista é... Mas atrás de todas essas questões naturais, existe o sobrenatural.
E Deus fica nos observando para ver como é que nós vamos tratar problemas naturais. Quando você começa a tratar problemas naturais de forma sobrenatural, você está começando a andar no caminho que vai levar você a lutar com os que vão a cavalo. Cada vez que você vence um dilema na sua vida, cada vez que você vence um problema na sua vida, em Deus, quando você não desiste, quando você não retrocede, quando você não abandona, quando você não foge, quando você encara o problema e fala: Deus, eu preciso do Senhor, e você começa a crescer em Deus para resolver aquele problema, você começa a sair do nível dos que vão a pé e começa a lutar com outro nível. É óbvio que a luta é proporcional, mas a vitória também. No nível que você vai lutar com os que vão a cavalo, talvez você vai ver anjos, talvez você vai ver o próprio Cristo. No nível que você vai lutar com os que vão a cavalo, as armas são diferentes. Não vai mais ser a funda com 5 pedras, vai ser espada com lança. Ou você acha que Davi lutou a vida inteira com a funda? Você acha que ele matou Golias e nunca mais? Não, ele matou Golias com a pedra, matou o urso e matou lá o leão, mas presta atenção. Depois ele cresceu, vestiu armadura, pegou espada, pegou lança, flecha. Você precisa entender essa dinâmica. Você precisa crescer. Pastor, eu tenho tantas promessas de Deus, por que as coisas não estão acontecendo? Talvez você não tenha força suficiente para manusear as espadas e as lanças deste outro nível. As armas são proporcionais ao nível. Como é que você vai ver anjo se você não quer ver demônio? Eu acho lindo, gente. Eu queria ver anjo, eu não quero ver demônio. Você está num nível que vão a pé ainda, irmão. Porque quem vê anjo vê demônio, quem vê demônio vê anjo, quem vê anjo vê demônio, vê Deus. Meu irmão, quem vê vai ver tudo. Não tem como você, não, eu quero a glória, eu quero a unção, eu quero poder, mas eu não quero lutar com principados e potestades, eu não quero lutar com demônios de alto escalão. Fica lutando com os que vão a pé mesmo. Se você não sabe lutar com demônios de alta patente, então fica lutando com os que vão a pé, filho. Uma guerra travada. Uma guerra travada, uma guerra travada. E palavras te machucam? Tá lutando com os que vão a pé ainda. Quando você passa a lutar com os que vão a cavalo, as palavras, irmão, batem em você e caem no chão. Você vai ouvir muita bobeira, viu? Mas se você estiver no nível dos cavalos, que já está lutando lá, você toma um gole d'água, dilui tudo aquilo e bora para frente. Por quê? Porque tem uma guerra para travar. Não posso perder tempo com palavras que não vão me levar a lugar nenhum. Irmão, se você ficar lutando com os que vão a pé, você corre um risco de ficar preso, travado em coisas que não vão te levar a lugar nenhum. Não anda. Cuidado com muita gente que fica andando no nível de baixo, porque você acaba às vezes travando a sua vida, não cresce, não evolui, não aperfeiçoa, não cria força. 10, 15 anos dentro da igreja e continua bebezinho espiritual, não amadurece. Você lembra? Eu já contei para vocês que lá no seminário eles mandavam a gente embora todo dia. Todos os dias. Pastora Adilane está aqui. Se você quiser, pastor, o pastor não está exagerando, não. Todo dia eles mandam você embora lá. O prazer deles é você ir embora de lá. Nós apelidamos aquele seminário de Ibope, que eles mandam você embora, irmão. Aí você fala assim, mas por quê? Porque eles têm uma visão muito clara. Quem não aguenta o seminário não aguenta a obra. Se você não aguentar coisas pequenas, como é que você vai passar aí para outro nível, irmão? Como é que vai fazer?
Então é importante você entender isso. Eu quero terminar com uma frase que o Senhor me disse. Quando o caminho se torna duro, só os fortes continuam andando. Há um filtro na vida. Eu vou explicar para você. A vida tem filtro. E conforme o caminho endurece, só os fortes continuam andando. O resto vai parando. Quando eu servi o exército, aconteceu uma coisa que eu demorei algum tempo para entender. Nós estávamos no exercício, bala de festim explodindo e dando tiro, e a gente pingado, molhado, suado, terra para todo lado. E eu não me esqueço disso. Estava numa dupla, eu e um soldado chamado Mariola. O nome dele é bem diferente, fácil de guardar. Mariola. E aí eles soltavam de 2 em 2. E aí a gente tinha que sair correndo, levantava, fazia flexão, pagava, polichinelo, o que o cara mandasse lá na pista de exercício. E aí tinha que subir um morro, descer um morro. Rapaz, era para esbagaçar mesmo. A ordem do comandante era para arregaçar com a gente. Isso em 1990. Eu lembro que o Mariola desmaiou. E eu não. Foi feio aquele dia. Noite, pau quebrando. E o soldado Mariola que estava comigo desmaiou. E eu não desmaiei. Então eu pensei, ele desmaiou e eu não. Então, bom para mim, ruim para ele, porque ele é fraco. Mas quando terminou o exercício, faltaram fazer uma estátua do Mariola. Falaram nada de mim. Falei, ué, não entendi Mas depois eu entendi. O Mariola foi tão exaustivo o treinamento que ele não teve forças para continuar. E desmaiou. E isso no exército tem preço de ouro. Quando o cara vai no limite dele e desmaia e apaga, lá no quartel, isso não é fraqueza, isso é força. Porque o fraco desiste, o fraco abandona, o fraco vai embora. Os fortes não. Quando um cara apaga, desmaia, ou na formatura, ou num treinamento, eles batem palma pro cara, porque eles entenderam que o cara foi no limite físico dele e desmaiou. Depois que eu entendi a lição, eu entendi também na vida espiritual a mesma coisa. Você já lutou até desmaiar? Você sabe o que é você ir no limite até que você desmaie? Você sabe o que é você ir no limite? Os lutadores de jiu-jitsu raiz não batem. Não batem. O cara, irmão, vai ter que arrancar o braço dele fora, vai ter que apagar ele, ele não bate. Mas os Nutelinha... Vocês estão entendendo? No mundo espiritual é assim também, pastor? É, irmão. Deus está dizendo assim para nós, ó. Se você está cansado, desanimado, tribulado, desmotivado, palavras estão te ofendendo, qualquer coisa, o fulano falou, não deixou beber, você vai ficar, irmão, você vai ficar no nível do a pé, vai ficar lutando com os que vão a pé a vida inteira. Mas se você estiver disposto a desmaiar na batalha, se você estiver disposto a dormir de joelhos, você sabe o que é dormir de joelhos orando? Você sabe o que você perder a hora orando? Você sabe o que é oração com lágrimas? E eu não estou falando lágrimas de desespero, não. Estou falando lágrimas de quebrantamento. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena.
Pastor, então eu preciso crescer. Lógico, tem promessas de Deus na sua vida que estão esperando o teu crescimento. Irmãos, tem promessas de Deus na tua vida que estão esperando o teu crescimento. Deus tem sonhos para você, projetos para você. Deus sonha com coisas extraordinárias para a tua vida. Mas você precisa crescer, filho. Você precisa ser forte. Suportar aflição, angústia, suportar dores, tristezas, em Deus, sem fugir, sem sair, sem desviar, sem abandonar, sem retroceder, porque a Bíblia diz que nós, que somos do Senhor, não retrocedemos, nós avançamos. Pastor, mas tem hora que a luta cansa. Lógico que cansa. Mas não estamos falando desse cansaço da batalha. Pastor, e onde que eu faço? O que eu faço? Deus. O que eu faço? Deus. Quando eu sou fraco, então eu sou forte. Por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Irmãos, as pessoas leem a Bíblia e não entendem. Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, porque o poder de Deus vai se aperfeiçoar na minha fraqueza. Então Deus vai pegar e vai fazer o quê? Deus vai fazer você ficar forte. Deus vai te dar, sem você perceber, Ele vai começar um processo aonde Ele começa a te fortalecer, te fortalecer, te fortalecer, te fortalecer em oração, na palavra, no jejum. Aí na hora que você percebe, olha, quando acontece um problema, você só fala assim, não, tá calmo, tranquilo, vamos resolver. Vamos resolver. Tá todo mundo desesperado, batendo pino, você fala, não, calma aí. Eu sei como é que resolve isso aí. É assim que você constrói sua força. E na hora que você entender, Deus vai levar você para um outro nível. E você vai passar a ver e viver coisas diferentes. Amém, igreja? Vamos ficar em pé. Você mandaria uma criança para a guerra? Mandaria ou não? Não, nem Deus. Deus não vai mandar crianças para a guerra não, irmão. A gente precisa crescer. Se você acha que uma criança vai lá no presídio, seja masculino ou feminino, semiaberto, e vai enfrentar níveis de demônios, crianças, nós vamos pegar o Nasa Kids e mandar fazer evangelismo lá? Não vai, irmão, a gente não vai mandar. Eles não têm maturidade nem força para esse tipo de batalha. É isso que as pessoas às vezes não entendem. Problemas, lutas, dificuldades, adversidades são oportunidades. Pastor, mas esse negócio é cansativo, né? Eu sei que é, irmão. Eu estou na batalha, eu tenho quase 50 anos. Só servindo a Deus são 27. Não é fácil não. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Deus está te dando uma resposta, né? Essa mensagem. Eu sei que essas mensagens de Deus, elas têm lugar certo. Encontra um coração certo, de gente que talvez estava falando essa semana, um monte às vezes de asneira para Deus. Duro com Deus, né? Te sirvo, o Senhor faz nada. Tem gente que eu conheço que nem faz nada, nem tá tudo certo, e eu te sirvo. Deus ama você, filho. Deus tem um propósito na sua vida. E você precisa entender essa mensagem. Os que vão a pé, os que vão a cavalo. Se a nossa força não crescer,
nós vamos ficar presos num nível que às vezes já deu o que tinha que dar. Fecha os teus olhos. Senhor, Tu és o Deus que sonda e é o Deus que esquadrinha o nosso coração. O Senhor é Deus que nos exorta, chama a nossa atenção para cima, porque de fato o Senhor nos ama e o Senhor tem um plano na nossa vida. O Senhor tem um propósito na nossa vida. O Senhor tem coisas grandes, extraordinariamente grandes para nós. A Tua palavra, ela é muito clara. Há níveis de guerra, níveis de batalha, níveis, ó Deus, espirituais, e nós precisamos crescer, Senhor. Nos ajuda, Pai, a crescer. Nos ajuda diante dos obstáculos e diante das adversidades da vida, diante dos problemas da nossa vida. Nos ajuda a crescer. É para isso que esses problemas existem. São oportunidades de fortalecimento, de crescimento, de vencermos, ó Deus, ó Pai, obstáculos, de transpormos obstáculos em Deus, que vão deixar marcas na nossa vida, que vão deixar marcas na nossa mente. Como a Tua palavra diz, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E o que pode dar esperança, Pai? São as vitórias que nós já travamos e que nós vencemos. Quando nós podemos olhar para trás e descobrimos que existem muito mais vitórias do que fracassos, do que derrotas. A esperança brota no nosso coração. Ajuda-nos, ó Pai, a entender e a discernir o que o Senhor está dizendo. Ajuda-nos, ó Pai, a andar mais uma milha. Ajuda-nos a crescer um nível a mais. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Porque nós estamos neste mundo, mas não somos dele. E nós temos uma aliança com o Senhor e promessas de coisas sobrenaturais e inclusive salvação e vida eterna. Então as coisas deste mundo não podem nos prender. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos a crescer. Para que possamos ver, ó Deus, ó Pai, coisas extraordinárias. Como a Tua própria palavra diz, que nem coisas nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem ainda chegou ao coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado. Essa breve, momentânea, efêmera, os problemas transitórios, com as suas lutas transitórias, com as dificuldades e adversidades que advêm sobre a terra. Falta de chuva, problemas e lutas, pandemias, doenças, Senhor, tudo isso passa. Mas nós permanecemos. Tua palavra diz que tudo passa. Mas aqueles que estão no Senhor, juntamente com a Tua palavra, não vão passar. Eu quero pedir que o Senhor abra o nosso entendimento, para que possamos construir a nossa força em Ti. Que possamos ter uma atitude correta, postura correta, postura de crescimento, postura, Deus, ó Pai, de superação, de abrangência. Que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida e através da nossa vida, diante das adversidades e lutas que enfrentamos. Como o Senhor treinaria a nossa força, se não pelas adversidades que nos advêm? Por isso eu oro pela Tua igreja. Eu estou diante de homens e mulheres que têm promessas. Eu estou diante de homens e mulheres que têm planos, que o Senhor tem pensamentos maiores sobre eles. Eu estou diante de homens e mulheres, Pai, que não vão permanecer na terra para sempre, mas que vão estar no céu com o Senhor para sempre.
Ajuda-nos a viver a tua vontade. Que cada um saia daqui renovado, fortalecido. Que cada um saia daqui, ó Deus Pai, com um novo ânimo, um novo vigor, sabendo que o Senhor, ó Deus, não abandona, pelo contrário, o Senhor treina, o Senhor aperfeiçoa, o Senhor, Deus, é aquele que não nos abandona, pelo contrário, o Senhor insiste. Ajuda-nos a viver a tua vontade. Que possamos chegar no nível daqueles que lutam a cavalo. Que não tenhamos mais temores e tremores diante das guerras da vida. Pelo contrário. Que o nosso coração possa estar firme, confiante, sabendo que o Senhor é maior. Os problemas vêm e vão, mas o Senhor é maior que qualquer problema nosso. Qualquer luta que nos advém, o Senhor é maior. E quando nós entendemos isso, nós vamos falar como Davi. Quem é este incircunciso? Porque vamos lembrar que temos aliança com um Deus todo-poderoso, onipotente, onisciente, presciente. Um Deus que nunca perdeu uma batalha. Um general. O Senhor é um general de guerra, nunca perdeu uma batalha. Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos, este é o Deus em quem nós servimos. Então, Senhor, que possamos estar à altura da tua palavra e à altura do teu. Não queremos mais estar lutando apenas, ó Pai, no nível normal. Queremos, ó Deus, lutar no nível maior e espiritual. Esta é a oração que eu faço pela tua igreja, por aqueles que estão vendo no Facebook, no YouTube. Que o Senhor possa trazer ânimo, renovo e vigor e força. Força, Pai. Porque é necessário para viver neste mundo caótico e perdido. Força. E não uma força humana, natural, mas uma força poderosa, sobrenatural. Leva-nos ao nosso lar, Pai. E continua falando conosco. Continua ministrando o nosso coração. Porque esta palavra não é para esmagar, é para levantar, é para Deus dar força e renovo ao coração dos teus servos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo, a comunhão e o consolo do Espírito Santo seja com cada um de vós desde agora e para sempre. Amém? Tem cantina? Não tem cantina. Deus abençoe. Até terça-feira e até quinta-feira nos nossos cultos de estudo e de oração.